Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos e estamos falando ainda de livre-arbítrio, né? Eu imaginei que fôssemos terminar semana passada, mas não conseguimos. Uma outra companheira me cobrou semana passada de falar sobre uma historinha lá do Leonardo Boff, que eu falei que eu ia terminar, e que eu já contei aqui várias vezes, é uma passagem interessante, né? Eu terminei a palestra falando disso, que ele, depois de estudar teologia, fazer o doutorado dele na Europa, lá em Roma, etc., ele chegou, foi conversar com a mãe dele, né? Que era uma humilde camponesa, semi-analfabeta ou analfabeta, e ela perguntou: como é que é, meu filho, você esteve lá na Europa, você esteve no Vaticano, etc., né, estudando teologia, e aí você viu Deus? E ele sorriu para ela com um certo desdém, né, como se diz, que simplicidade, né, acha que é fácil assim, ver Deus, né, Deus não se vê e tal. Ele falou: não, mãe, eu não vi Deus. E ela responde para ele com aquela simplicidade própria dos que têm o coração puro, né, fala: pois eu vejo todo dia. E aí ela começou a descrever uma série de paisagens sublimes, bonitas, da natureza, em que, segundo ela via Deus. Então, quando ela via o pôr do sol, quando ela via o grão, né, de trigo jogado lá, semente jogada na terra, florescendo, né, dando alimento, quando ela via, né, o entardecer, quando ela via a chuva, quando ela via a beleza das flores, o perfume. Então ela dizia: eu vejo Deus todos os dias em tudo isso, em todas essas paisagens. E ele conta, num dos livros dele, que ele se emocionou muito e que ele se sentiu, mesmo com todos os títulos acadêmicos, etc., como um aprendiz quase incipiente, quase, né, ingênuo diante da sabedoria, diante da maturidade espiritual da sua mãe, né, descrevendo como ela via Deus, né, e que é muito próximo daquela página belíssima, aquele poema que foi escrito por Eurípides Barçanufo, chamado Deus, né, em que ele diz: reconheço-vos eu, Senhor, e aí ele vai descrevendo e pontuando uma série de situações em que a bondade se expressa, a beleza se expressa, o bem se expressa, e ele diz: olha, eu reconheço Deus em todas essas coisas. E, de fato, né, como nós já conseguimos estudar aqui em alguns encontros, Deus é uma experiência muito subjetiva, é uma experiência muito mais afetiva do que propriamente intelectual, racional. Não é preciso estar com as nossas antenas intuitivas, com o nosso coração aberto para a experiência do bem, para vivenciarmos o fenômeno divino, né? Esse grande mistério que é Deus, esse grande mistério que é a experiência da fé, que é a experiência, né, da crença, da confiança, a intuição neste ser que nós não conseguimos nomear de alguma forma. Então, só para completar essa fala que ficou incompleta, que prometemos completar há 2, 3 domingos, então está aí, esse é o final da história em que o Frei Beto fala de sua experiência com a mãe. Nós paramos a semana passada na questão 846, né? Em que Allan Kardec pergunta aos espíritos se o organismo não influi nos atos da vida, e se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio. Então, obviamente, que estando encarnados, nós sofremos o impacto, né, do corpo sobre as nossas experiências, evidente, né? Aliás, essa ideia de espírito no corpo, como um pássaro aprisionado numa gaiola, ela é muito poética, mas ela é de muito difícil experimentação por nós, porque, na verdade, né, com exceção daqueles que já conseguem, de alguma forma, ou espontaneamente, ou através de um treino, né, ter a experiência do desdobramento, principalmente do desdobramento consciente, em que é possível a projeção da consciência fora do
do soma, né, do corpo físico, todos nós nos sentimos praticamente transformados, sintetizados neste corpo. E essa é a ideia. Os espíritos nos ensinam que na reencarnação, os benfeitores espirituais, eles planejam todo o processo reencarnatório minimamente, estrategicamente planejado. Os engenheiros do espaço, os grandes sábios do espaço, eles planejam a nossa reencarnação para que, sob o influxo de nossos pensamentos, que estão de acordo com a nossa evolução espiritual, de nossa memória, de nosso centro de memória espiritual, e principalmente de nossas culpas, etc., primeiramente nós traçamos um projeto reencarnatório. Espíritos já nesta fase em que isso é possível, porque espíritos muito imperfeitos ainda e com muitos débitos, às vezes são jogados à reencarnação pela misericórdia divina para condições de muito sofrimento, para o resgate, né, compulsório de débitos, de crimes cometidos contra as leis divinas. Mas espíritos, na nossa condição mediana, que já são capazes de perceber a própria consciência, de, né, ter essa reflexão sobre as necessidades de evolução, etc., nós, em conjunto com os benfeitores espirituais, nós planejamos a nossa reencarnação. Então, nós escolhemos aquele ponto em que nós queremos trabalhar na encarnação, escolhemos o ambiente necessário para o resgate de nossas dívidas do passado e somos, então, forjados. O nosso corpo será forjado de acordo com essas peculiaridades. Então, se eu tenho uma tarefa no campo da ciência, eu vou precisar de um organismo capaz de suportar, numa atividade neurológica, uma atividade intelectual muito grande, né? Se a minha tarefa está no campo do suporte físico, etc., eu preciso ter um corpo capaz de suportar fisicamente, né, as provas às quais eu estou vinculado. Se o meu organismo está, se meu planejamento reencarnatório está no campo da educação, se eu vou ser um palestrante, um professor, eu preciso estar munido de um instrumento de voz capaz de veicular, não é, com precisão, com clareza, as mensagens que eu vou transmitir e assim por diante. Cada um de nós, dentro da área em que vai atuar, no campo, né, da atividade intelectual, da atividade laboral, precisa contar com um físico capaz de suportar as nossas necessidades. Além disso, nós vamos reencarnar naquele ambiente, não só familiar, mas também social, econômico, político, naquele país, naquele momento que nós precisamos estar, porque ali estão os espíritos com os quais nós temos arestas a aparar. Então, nós somos jogados naquele núcleo, que, em geral, está conosco há séculos, às vezes. Então, às vezes, esse filho, problema, ou esse marido, essa cunhada, ou esse pai, essa mãe, são espíritos com os quais nós já tivemos, né, outras experiências no passado, em outras situações, inclusive. Às vezes o marido de hoje foi o filho do passado, a esposa de hoje foi a irmã, foi a mãe, foi a companheira de outra encarnação, e tudo estrategicamente montado segundo uma engrenagem que obedece às leis de causa e efeito, com o propósito de nos adequar às leis divinas, nos harmonizar às leis divinas, para que o processo de evolução aconteça para frente e para o alto sem mais delongas, né, o mais rápido possível. Então, nós somos realmente dotados de todos os recursos necessários para a nossa evolução. E as provas vão aparecendo todos os dias. Às vezes é uma prova no trabalho, às vezes é uma prova em família, às vezes é uma prova no nosso próprio corpo físico, uma doença, uma patologia que surge,
né, do nada nos visitando, colocando à prova determinadas questões morais e intelectuais de nosso espírito, tudo nos encaminhando para esse objetivo maior, que é a nossa melhoria, que nos conduzirá naturalmente a uma situação de felicidade espiritual. Bom, esse forjar da nossa encarnação se dá segundo um princípio que a metafísica, no campo da filosofia, conhece como um ideal platônico. O filósofo Platão foi aquele que primeiro nos deu a ideia de que existe, para além do mundo físico, para além do mundo da matéria, um mundo ideal, que ele chamou de mundo das ideias, né? E toda a natureza, tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é palpável, perceptível aos sentidos físicos, não passa, segundo Platão, de uma cópia imperfeita do mundo das ideias, do mundo ideal. Então vamos, para entender essa relação, vamos pensar num prédio, né? Se um construtor for fazer uma casa e não tiver uma planta, a chance de errar, de dar tudo... Né? Então, no mínimo, ele faz um desenho, né, projetando como vai ser aquele prédio. Hoje em dia, se o arquiteto vai ver lá o terreno, vai examinar como é esse terreno, vai ver o tipo de solo, vai precisar fazer um aterro, vai precisar de um outro material, a terra tem muita areia, então precisa de mais concreto, vai fazer os cálculos, como vai ser esse prédio, as estruturas, as paredes, quantos andares esse prédio vai ter, a que finalidade ele serve, é comercial, é um prédio residencial, né? Quanto de dinheiro se dispõe para construir. A hora que está tudo pronto esse projeto, então começa a edificação da casa. O nosso corpo físico, no plano da reencarnação, se dá da mesma forma. Então, antes de reencarnarmos, os abnegados benfeitores espirituais, que estão conosco às vezes há muito tempo, nos acompanhando em todos os nossos sucessos e fracassos reencarnatórios, nos amparam e junto conosco vão formulando aquele planejamento reencarnatório com detalhes que vão desde o momento em que nós vamos reencarnar, a estrutura genética do nosso corpo, o tipo sanguíneo, tudo. Então, o nosso corpo vai ser planejado estrategicamente pelos sábios da espiritualidade, de acordo com as nossas necessidades, as necessidades para as quais nós estamos reencarnando, porque o espírito que não tem mais essa necessidade não precisa reencarnar, porque, na verdade, a nossa natureza não é física, a nossa natureza é espiritual, portanto, a reencarnação é uma contingência temporal, passageira. Nós somos, na verdade, espíritos vivendo temporariamente uma experiência material. Portanto, a experiência reencarnatória, ela não é um fim, nunca um fim. Ela é sempre um meio, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta de evolução. Ela é passageira, ela é transitória, inclusive numa dimensão de tempo que para nós é muito difícil de ser aquilatada, uma vez que as nossas referências, os nossos paradigmas são muito diferentes. Eu já citei várias vezes aqui aquela passagem de Emmanuel, em que o Chico nos conta que, segundo uma informação de Emmanuel, uma vida, uma existência de 50 anos na Terra, na percepção do espírito, não passa de 5 minutos no mundo espiritual. Quando o espírito retorna à pátria espiritual depois de 50 anos, a percepção que ele tem de tempo é que ele acabou de reencarnar, foi muito rápido e ele voltou rapidamente. E eu imagino que realmente deva ser assim, né? Realmente para a experiência, a vivência do espírito liberto das amarras corporais, liberto dos imperativos do corpo físico, a dimensão de tempo é outra. Entramos numa outra dimensão de existência. E para mergulharmos, portanto, para a reencarnação, nós somos então auxiliados e juntos vamos planejando
com os espíritos benfeitores a nossa reencarnação. Então nós vamos juntos, igual nós vamos marcando, olha, nós vamos construir um negócio, vamos fazer uma coisa, a gente marca várias reuniões com o engenheiro, com o arquiteto, igual quando a gente mandava fazer a roupa no alfaiate, tinha muitas provas, não tinha? A gente escolhe o tecido, recorta, então lá no mundo espiritual são vários encontros, várias reuniões, em que vamos planejando a nossa reencarnação. E aí há as câmeras, né, os locais que André Luiz nos conta de restringimento perispiritual. Por quê? Porque a nossa consciência, a nossa individualidade, como ela não é matéria, ela não ocupa lugar no espaço, então ela não tem dimensão material. Então o que nós temos para que o mundo perceba a nossa existência? Nós, através das nossas pulsões mentais, o Emmanuel ditou um livro para o Chico Xavier, que é um clássico da literatura espírita, chamado Pensamento e Vida. Do que o Emmanuel fala nesse livro? Fala de um fenômeno que na doutrina espírita é chamado, e na metapsíquica do Charles Richer, é chamado de ideoplastia. A capacidade de desenhar as nossas ideias. O professor Richer, no final do século XIX, início do século XX, chegou a fazer experiências na França de fotografias ideoplásticas. Da mesma maneira que era muito comum, na época do Richer, na época do William Crookes, que foi prêmio Nobel de Química, fotografar os fantasmas, né, os ectoplasmas, etc., o Richer investigou esse fenômeno interessante. Alguns autores do século XIX, romancistas, etc., chegavam a imprimir no éter, quer dizer, naquele ambiente em que eles construíam uma história. Olha que interessante. Vocês estão prestando atenção ou não? Olha que interessante. Presta atenção. Ó. Não, porque eu li esses dias sobre isso. Eu li esses dias sobre isso num artigo muito interessante, que foi escrito por um médico espírita de São Paulo, chamado Dr. Luiz Monteiro de Barros, que foi um dos fundadores da USE, e era irmão do nosso Dr. Jaime. Dr. Luiz foi professor da Faculdade de Medicina, da USP de São Paulo, e ele publicou vários artigos na imprensa espírita, foi um dos fundadores da Federação Espírita de São Paulo, e ele tem um artigo sobre isso. Alguns autores que criavam personagens, olha isso, personagens de romances, etc., e eles ambientavam essas histórias, vamos supor, num palácio, num antigo castelo, etc. e tal, né? E aí levavam lá alguns médiums de efeitos físicos, etc. E essas figuras, essas personagens de ficção, criadas por esses autores, né, acabavam tomando forma no éter dessas casas. E aí os fotógrafos conseguiam fotografar isso que pareciam fantasmas, mas não eram. Eram personagens de ficção que eram criadas com tamanha força mental pelo romancista, que acabavam, como um escultor esculpe na pedra, o pensamento do autor da obra plasmava naquele ambiente a figura descrita da personagem. Olha que interessante. Por isso que quando nós pensamos, isso é muito sério, porque o nosso pensamento plasma em torno do nosso ambiente espiritual formas que modelam, de acordo com a maior ou menor densidade do éter, a nossa forma. É a ideoplastia, são as ideias que ganham forma e que se vão construindo em torno de nós. Por isso que quem pensa muito negativo, em geral vai criando em torno de si, não é, uma atmosfera sombria. Por quê? É a ideoplastia. Os pensamentos obscuros, sombrios, vão tornando a nossa ambiência espiritual extremamente sombria, porque o pensamento é vida, né? No momento em que eu penso de forma iluminada, que o meu pensamento é vida, é luz,
é o bem, é a beleza, né? Eu vou criando uma ambiência espiritual diferenciada. Quando os espíritos chegam ao mundo espiritual, em seguida a experiência da desencarnação, da morte física, o grande problema é esse, né? No sentido imediato, esse espírito adentra a ambiência espiritual que durante a sua reencarnação ele foi criando em torno dele. E dá um trabalho danado para os espíritos superiores que querem ajudar um espírito que acabou de desencarnar. Se ele não tiver pensamentos bons, se ele não criou uma ambiência espiritual em torno dele, ele fica preso durante muito tempo naquela ambiência sombria, obscura, em torno dele, né? E os espíritos protetores têm uma dificuldade para libertar aquela criatura dos miasmas espirituais que ele, através do seu pensamento, criou em torno de si. E às vezes esses espíritos demoram séculos para se libertar da ambiência, e é uma ambiência mesmo, é um espaço criado pelo pensamento do espírito, né? O Chico Xavier nos fala, por exemplo, que alguns adeptos das religiões que acreditam que quando o sujeito desencarna, ele fica dormindo até o dia do juízo final, o André Luiz chegou a mostrar para o Chico grandes espaços em que esses espíritos permanecem realmente em estado de letargia, de adormecimento durante milênios. Eles acreditam que estão dormindo e dormem durante milhares de anos, ficam ali. Por quê? Porque eles desencarnam realmente com essa vibração, com essa ideoplastia do sono, etc. Né? Outros, por exemplo, uma pessoa muito católica, que tem uma devoção por este ou aquele santo especial da Igreja Católica, é muito comum o espírito desencarnar, e se for uma pessoa boa, que tem merecimento para isso, ele é recebido lá no mundo espiritual por aquele santo da devoção dele, Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque ele cria e projeta no espaço em que ele cria, através das suas pulsões mentais, ele projeta esse tipo de imagem. E pode ser que um espírito superior, para se aproximar da criatura que precisa ser atendida, precisa ser beneficiada, que o espírito tome aquela forma, que é o único jeito de se aproximar daquela criatura. Então vamos imaginar que o sujeito, sei lá, gostava muito do Dr. Bezerra de Menezes e etc. Né? Mas ele não gostava do pai dele, por algum motivo. Mas lá no mundo espiritual é o pai que foi designado para atendê-lo. Se o pai aparecer em forma de pai, ele não vai querer. Então ele se disfarça de Dr. Bezerra e vai, atende. Ele, o Dr. Bezerra é o pai, tá lá. Mas ele acha que é o... Por quê? Porque existe, né, uma das propriedades do perispírito, e quem tiver interesse pode estudar isso no livro dos médiuns, é a plasticidade. O nosso perispírito, quanto mais evoluídos espiritualmente, mais nós temos domínio sobre a forma que queremos imprimir no nosso perispírito. Por isso que é muito comum, quando a gente sonha com entes queridos desencarnados na velhice, é muito comum a gente sonhar com esses entes queridos e vê-los mais jovens e bonitos, né? Então tem gente que perdeu o pai ou a mãe velhinhos, decrépitos, lá tudo tortinho, fala, eu sonhei com a minha... Mas ela tinha assim a aparência de ser uma mulher bonita, de 30 e pouco... E... Ok. Ninguém é de ferro, deve ter salão lá. Que dê para, né, dar um up, né? Então, assim, essa é a ideoplastia, né? Bom, voltando aqui para o nosso tema, né? E por que eu estou falando disso? Porque Allan Kardec desenvolve isso nessa questão, sobre o corpo influenciando o espírito.
Então, a ideia é, então, nós, ao reencarnarmos, idealizamos, junto com os benfeitores espirituais, o nosso processo reencarnatório, célula a célula. E se for para ter uma doença, uma coisa, olha, está lá no projeto. Quando eu chegar, sei lá, 40, 50 anos ou 30, eu vou ser visitado por um tumor, um câncer, etc. E vou desencarnar. E se esse for o planejamento, e tiver que ser assim, eu posso levar o sujeito lá para o hospital israelita de Nova York, que vai desencarnar segundo o planejamento. Porém, Emmanuel nos diz que, dependendo de como o espírito conduz a sua encarnação, se ele abraça determinadas tarefas que são importantes na experiência reencarnatória dele, e inclusive ele estiver fazendo até um pouco a mais do que ele planejou, pode ser que os benfeitores espirituais o curem e prorroguem a encarnação dele por tempo indeterminado, enquanto ele for útil. A hora que ele começar a encostar, vem a chamada, fulano, presente. Aí vai embora. Enquanto ele estiver sendo útil, a misericórdia divina vai agindo a favor da criatura aqui encarnada. Então, por isso que o bem é sempre bom. Não tem jeito da gente fazer o bem e não ter benefícios com a prática do bem em todos os níveis, né? Nas palavras, nos gestos, nas ações. É o bem. A gente faz o bem e só tem a ganhar com o bem. Às vezes, inclusive, nós desencarnamos um pouco antes da hora para evitar sofrimentos maiores, que também é uma questão de mérito espiritual. Então, vamos supor que no planejamento estava assim, ele vai pegar 5 anos de leito com grande sofrimento. Mas eu fiz por merecer, de alguma forma, na prática do bem. Os benfeitores espirituais falam, olha, ele nos surpreendeu para melhor. Nada de ficar 5 anos sofrendo. Vai desencarnar agora. Ó que beleza. Vai antes. Então, é recolhido antes de ter que sofrer tanto. Então, eu gosto muito dessa expressão. Deus não erra. Tudo está certo. A gente sofre, padece, faz biquinho, faz birra. Está tudo certo. Quando o sofrimento vem a dor, é porque precisa. Um dia nós vamos entender, não adianta fazer biquinho. Um dia nós vamos entender. Vamos chegar lá e ainda vamos ver que às vezes, que bom que foi desse jeito, porque poderia ter sido pior. Né? E o que nós temos aqui é o que nós precisamos. Então nós temos esse planejamento reencarnatório e tudo, a matriz de toda essa experiência é o nosso pensamento. Então o pensamento planeja tudo, o nosso corpo é segundo o nosso pensamento, em conjunto com os benfeitores, no planejamento reencarnatório, e viemos para cá. Às vezes, nós tivemos tantos problemas no passado, que nós solicitamos limitações físicas que impedem uma amplitude de ação espiritual na reencarnação. Então, às vezes, a gente vem com limitações. Tem gente que fala assim, olha, eu queria muito a música, mas eu não tenho ouvido, eu sou desafinado, eu não consigo tocar. É porque nessa não é para tocar. Não insiste. O Chico Xavier, quando morava em Pedro Leopoldo, era mocinho. Começou na mediunidade, uma senhora desencarnou e deixou um piano de presente para ele. Hoje em dia um piano é caro. Imagina o que era ter um piano em Pedro Leopoldo, uma cidade pobre, lá nos anos 30, 20, 30. E ele ganhou um piano de presente
E ele começou a estudar piano. Uma senhora começou a dar aulas de piano para ele. O Emmanuel apareceu e disse: Chico, doe o piano porque não é para você. Porque se você começar a perder tempo com o piano, isso vai comprometer a sua tarefa mediúnica. Então esqueça o piano. Né? E ele era louco por música. Chico era, né, fascinado por música, e ouvia música e conhecia música muito bem. Né? Se sensibilizava demais com a música. Mas essa encarnação não foi para a música, foi para outras coisas. Então, Deus não erra. Está tudo certo. Boa semana.